Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Word 2010. O Word, assim como o Excel, o PowerPoint e vários outros programas, ele faz parte da família Office de programas de produtividade da Microsoft, que é a empresa desenvolvedora desses programas. O foco do Word é para documentos escritos, né? E através dele a gente pode desenvolver qualquer tipo de projeto escrito e em que o foco seja o texto, né? Desde uma simples redação, um trabalho de conclusão de curso, ou se você estiver redigindo, por exemplo, um livro até, qualquer tipo de coisa nesse sentido, a gente consegue estar produzindo no Word. E a gente vai ver ele melhor na prática agora aqui na tela. Então vamos lá, a gente vai começar nossa aula abrindo o Word pela primeira vez, clicando no menu Iniciar, todos os programas e procurando aqui Microsoft Office. O Word está aqui entre eles. A gente pode iniciar ele também clicando no menu Iniciar e já digitando Word. Então Microsoft Word 2010. Essa é a nossa cara principal dele, é assim que a gente vai ver ele quando a gente inicia o Word 2010, tá? Então ele já vem pronto para você iniciar um documento novo. Daqui a gente já pode começar a digitar o nosso texto ou documento que for ser redigido. Quando a gente fala documento, pode ser qualquer tipo de texto mesmo, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, uma procuração, uma simples carta, um e-mail. Tudo que for texto, a gente consegue fazer aqui no Word, tá? Então vamos dar uma olhada na interface básica dele, tudo que está sendo exibido aqui. Aqui na barra principal aqui, que é a nossa janela do Windows, a gente tem já uma barrinha de acesso rápido, de atalhos que a gente pode estar acessando de forma muito rápida aqui, já sempre visível na nossa tela. E o mais legal é que essa barra ela é personalizável. Então, clicando aqui nesse botão do lado direito, a gente pode adicionar diversos outros atalhos aqui, por exemplo, um novo arquivo, e esse botão vai aparecer ali para nós, e a gente pode colocar da melhor forma possível que possa melhorar nossa produtividade, né, durante a execução aqui do documento. Logo depois a gente tem as nossas guias, e a guia arquivo está aqui em azul, necessariamente porque ela não faz alterações no nosso documento. Ao contrário, aqui a gente tem algumas manipulações no arquivo, né? No documento em si. Como salvar como, abrir e fechar e outras coisas. A gente vai ver melhor depois. Todas as outras guias aqui, elas são de manipulação de alguma coisa aqui do nosso texto, do nosso documento. Seja uma formatação, uma quebra de página e assim por diante. Esse espaço é o espaço que vai exibir as ferramentas da guia selecionada naquele momento. E a gente pode desafixar ela, se precisar, clicando aqui nesse botão, para ganhar mais espaço de tela se for o caso, se for necessário. De repente, se você estiver usando no notebook e precisar de mais espaço para visualizar, você pode fazer isso. Ou simplesmente voltar e clicar aqui, tá? Quando a gente está nessa forma, clicando em qualquer guia, ela é exibida e voltando ao texto, ela desaparece. Então, se você quiser deixar a barra aqui fixa, você seleciona em alguma guia e novamente aqui no botão com esse alfinetezinho para fixar. E aí sim a gente volta na nossa exibição comum do documento com a barra fixa. Em seguida aqui a gente tem as réguas, que também são ferramentas muito úteis. Caso essa régua não esteja sendo exibida no documento, a gente clica em exibição e aqui na caixinha régua, que vai fazer ela sumir ou aparecer. A gente vai ver também o funcionamento da régua logo mais, como que ela funciona aqui, o que ela interfere no nosso documento e o que a gente pode visualizar nela, tá? Depois, o documento propriamente dito, a gente pode exibir ele de várias formas, que a gente já vai ver também. Na parte de baixo, na barra de status, a página que a gente está e quantas páginas o nosso documento tem, que é o segundo número. E clicando nessa caixinha, a gente tem a caixa Ir Para,
que a gente pode procurar qualquer coisa aqui no nosso documento, seja uma seção, uma linha, qualquer coisa, de fácil navegação. Num documento de uma única página, por exemplo, isso aqui a gente vai usar muito pouco. Mas se você tem, por exemplo, vamos imaginar aí um TCC, uma monografia aí com mais de 100 páginas, por exemplo, isso aqui facilita bastante para a gente navegar no nosso documento, ao invés de ficar rolando aqui com a barra de rolagem, por exemplo, até encontrar a página que a gente precisa. Em seguida, nessa caixinha, a gente tem a contagem de todas as informações do nosso documento. Então, clicando aqui na caixinha, a gente pode ver quantas palavras tem, quantas páginas, caracteres, linhas e parágrafos. Isso aqui é muito útil quando a gente tem uma limitação a ser seguida no documento. Por exemplo, quando você precisar redigir uma redação com no máximo 30 linhas, por exemplo, ou com somente 3 parágrafos, e assim por diante. A terceira caixinha aqui é a nossa revisão ortográfica. Então o Word está constantemente conferindo o nosso documento, ver se não tem nenhum tipo de erro. Como ele aqui já está instalado em português do Brasil, ele vai utilizar o dicionário em português brasileiro e ele vai falar para você, olha, está tudo ok no seu documento ou não, tem algum erro. E ele revisa exatamente tudo, concordâncias de plural, ortografia, enfim, crase, vírgulas e etc. Ele revisa tudo para você. Isso é muito importante e útil. É sempre necessário que a gente esteja conferindo isso para ver se o documento está ok. Quando está ok aqui tem esse tiquezinho aqui. Quando tem erros ele mostra aqui em vermelho. Para a gente não entregar um documento aí com erros aí que às vezes passam batidos durante o desenvolvimento do texto. Passando para o lado de cá, a gente tem modos de exibição, tá? do documento. Você pode ver o documento aqui enquanto você trabalha nele de diversas formas. A mais comum é a primeira, que é o layout de impressão. O que quer dizer isso? O Word compreende que você está digitando um texto, está redigindo um documento, que vai ser impresso posteriormente. Então ele vai se preocupar em te mostrar exatamente como isso vai ser impresso na sua impressora, respeitando margens, até mesmo a própria capacidade da impressora dentro do seu documento aqui. Às vezes você quer colocar um texto muito na beirinha da página, a impressora não consegue imprimir tão próximo assim, e aí ele vai te mostrar dessa forma. Então aqui ele é o mais fiel possível do que vai ser impresso desse documento. Depois você tem leitura em tela cheia. Vamos supor que você está com um documento que você só precisa ler ele, ou seja, você não precisa alterar. E aí você pode fazer um aproveitamento melhor da tela. O Word praticamente some com tudo que tem nele e deixa só assim para você realmente fazer a leitura desse documento. É uma ferramenta muito interessante, também bastante útil. Em seguida a gente tem outros modos de impressão não tão utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, o layout da web. Então, nesse layout, ele mostra como ele vai ser exibido numa página de internet, que aí já não respeita as limitações de impressão e margem. Tá? Aqui é pouco utilizado ou quando você vai realmente desenvolver algo que vai ser para algum site ou algo da internet. Estrutura de tópicos, esse é bem interessante também. A gente vai ver como criar tópicos depois. Mas uma vez que a gente tiver tópicos, imagine que a gente tem um documento com índice, por exemplo, que tem diversos capítulos, itens, subitens, todos eles vão ser exibidos aqui. E aí a gente ainda consegue abrir e fechar eles. Então ele agrupa todo o documento numa única página, vamos assim dizer, porque aqui a gente não está tratando com páginas, mas que você consegue ver toda a estrutura desse documento. Também é uma forma bastante interessante quando os documentos são grandes, tá? E por fim aqui o modo rascunho. O modo rascunho é bacana quando você não precisa se preocupar com absolutamente nada, você só precisa de repente fazer algumas anotações ou iniciar uma ideia para depois a gente ir para a parte da formatação do documento. A gente pode estar utilizando esse modo rascunho. No geral, a gente vai trabalhar sempre aqui no layout de impressão, tá? Por padrão, mas é importante a gente saber que existem todas essas opções no Word. Por último, a gente tem a nossa barra de zoom. Então você pode aqui aumentar ou diminuir, reduzir o zoom da visualização do documento.
E aí também pode estar facilitando você em alguma parte da produção do seu documento. Para finalizar aqui a nossa parte da interface do Word, também a gente precisava ver as réguas. Aqui no caso a superior e a lateral. Por padrão as réguas vêm exibidas já quando a gente inicia o Word. Caso elas não estejam aparecendo aqui, a gente consegue mostrá-las em exibição. E aqui a opção régua, tá? Por que é importante a gente entender a régua? Ela tem algumas marcações aqui que vão influenciar diretamente no nosso documento. Então a primeira delas são as margens, tá? Que são essas regiões acinzentadas aqui. Por exemplo, desse lado da margem esquerda e desse lado da margem direita. Então a gente tem aqui um local onde a gente coloca o mouse que o próprio Word já mostra ali pra gente. Margem direita, por exemplo aqui, e eu consigo fazer uma alteração manual dela. A mesma coisa aqui da margem esquerda, exatamente aqui no meio dessa ampulhetinha, também ele mostra essa seta dupla, né? E aí, ó, margem esquerda, e a gente consegue fazer alterações de margem aqui. Dá para perceber também que a medida aqui que o Word usa, né? Aqui no Brasil ele vai utilizar os centímetros. Da margem ele faz de trás para frente, então aqui seria o 0, 1, 2, 3 centímetros de margem. Aqui ele corre pelo texto útil, né? Toda a parte branca. E aqui novamente a margem, só que aqui ele continua a numeração, tá bem? E depois a gente tem essas ampulhetinhas aqui que vão mostrar para nós a área que o nosso texto, no caso selecionado, vai respeitar. Então, mesmo tendo as margens, a gente pode colocar esse texto onde a gente quiser, arrastando esses caras aqui. Essa aqui, a ampulhetinha da esquerda, a gente vai pegar pelo quadrado, que vai mover ela por inteiro, que ele está falando aqui, recuo à esquerda, tá? Então aqui, ó, pode ver que o nosso cursor já está respeitando aqui a margem. Mas para a gente ver isso de uma forma melhor, vamos colocar aqui um texto. Então, utilizando esse texto aqui, a gente vai conseguir visualizar as alterações que aqui em cima interferem no nosso texto, tá? Vou deixar ele justificado, para que ele alcance até nessa parte aqui, nessa margem direita. E vamos fazer algumas alterações aqui. Vou mover a ampulheta por essa parte de baixo até aqui. Então, a primeira coisa, perceba que ele só alterou o parágrafo que o cursor estava, ou seja, ele só alterou o parágrafo selecionado. Para que a gente alterasse todos, eles teriam que estar todos selecionados. Pode ver até que a ampulheta fica metadinha cinza. Se a gente fizer alguma alteração, ela aplica no texto todo. Até aqui, tudo bem. Na parte de cima, a gente tem a alteração da primeira linha. Então, se a gente quer algum parágrafo que tenha um espaço somente na primeira linha, a gente move a parte de cima da ampulheta, ela se separa da parte de baixo, e aí a gente tem a margem que fica aí aqui na primeira linha, tá? Isso tudo a gente vai seguindo as medidas aqui da régua. O mesmo vai valer aqui para o lado direito. Então, aqui na parte do recuo à direita, a gente também consegue estreitar o texto, o parágrafo no caso, né? De uma forma inteira, tá bem? Então, por exemplo, é dessa forma que a gente vai fazer num trabalho aí, alguma coisa nesse sentido, uma citação, por exemplo. Ela ficaria mais ou menos parecida com isso, tá certo? Então, essa é uma das formas de trabalhar aqui a régua. Tudo isso que a gente alterou aqui é possível alterar em outras partes que a gente vai ver nas próximas aulas, mas, por exemplo, na janela de parágrafo, a gente vai ter os recuos aqui em formas de medidas, tá? E também as margens, a gente já vai ver também. E em layout, a gente vai ter as margens aqui e elas vão fazer as alterações também na nossa régua. Por fim, a última utilidade que a gente pode encontrar na régua são alguns marcadores de tabulação. Um exemplo que a gente pode fazer disso se a gente tem um início de texto aqui, vou dar um exemplo. Se a gente estivesse digitando um índice, então a gente teria o capítulo 1, tá certo? E por fim, precisaria colocar o número da página do lado de cá da linha.
tá? Bem no final da linha. A gente não deve, pelo menos não é a forma mais recomendada, apertar várias barras de espaço. Eu estou apertando aqui para até chegar no final da linha. Essa não é a forma recomendada. A gente carrega o texto com sujeira, entre aspas, vamos assim dizer. E a gente tem uma forma de, apertando a tecla Tab no teclado, ou seja, fazendo uma tabulação, de fazer o cursor pular daqui até aqui. Então, em qualquer lugar da régua, a gente pode dar um clique, ou clicar e arrastar. Pode ver que ele vai fazer um pequeno Lzinho ali preto e marcar com a linha na página onde que esse recuo, né, essa tabulação forçada que a gente vai fazer, vai dar. Então vamos dar um exemplo que a gente queira isso aqui, esse cara aqui. Então eu vou apertar Tab no meu teclado e pode ver que o cursor já pulou para o lado de cá, tá bem? E aí eu colocaria, por exemplo, o capítulo 1 começa na página 1, tá? E clicando aqui 2 vezes, a gente tem as propriedades dessa tabulação aqui que a gente fez. Então, por exemplo, ali eu quero um alinhamento direito para o meu texto iniciar daqui para cá, tá? E não ao contrário. E eu quero que ele preencha, por exemplo, esse espaço que a gente fez com pontos. Por exemplo, poderia ser tracejado ou até uma linha contínua. E aí, olha só. Beleza, coloquei lá a página 12, ele preencheu aqui com os pontos. Imagine se a gente fosse fazer isso de forma manual, o resultado seria um pouco diferente. Por exemplo, capítulo 2, eu aperto os pontos aqui até onde eu quero a posição, tá bem? Ó, pode ver que já deu confusão aqui, e aí eu coloco a página. Tá vendo como ele fica mais complicado? Ele não fica dinâmico como aqui é, quer dizer, esses pontos aqui, eles não são selecionáveis para eu apagar eles, tá? E aí, por exemplo, se esse capítulo 2 mudar o texto dele, de repente ele vai ser capítulo 2, observações. Eu teria que apagar os pontos aqui, ó, até ele caber na linha de cima, por exemplo, igual ele fez agora. Então, não é a forma ideal fazer dessa forma aqui, e sim usando aqui as tabulações na régua. A gente pode criar quantas a gente quiser, tá, El? Aí basta definir as propriedades de cada uma e ir apertando Tab no teclado para pular entre elas, tá bem? Ó, agora para cá e agora para cá. Beleza? E assim a gente fecha. Pode ver que ele manteve as propriedades da última aqui que a gente tinha definido. Então, da última tabulação até ela, ele seguiu o preenchimento com pontos e o alinhamento à direita. E aí fica assim a nossa parte de réguas aqui. A gente está passando por todos os itens aqui do layout do Word por 2 motivos principais. A prova, ela pode estar perguntando para você qualquer tipo de coisa. Imagine que de repente você estudou todo o Word, mas não sabe que ele tem, por exemplo, um layout da web. E é te questionado isso numa prova. Então a gente vai tentar passar por realmente todas as ferramentas aqui do Word, para a gente estar bem preparado, né, bem munido aí na hora de responder uma questão. E também para um conhecimento do nosso dia a dia. Então muitas vezes a gente precisa de alguma ferramenta do Word que está aqui, mas a gente não sabe como chegar. Então a gente vai passar item a item, tá? Sempre que der a gente vai dar uma olhada em tecla de atalho, que também é questionado em provas. E é isso, espero que a gente contribua bastante aí no desenrolar das aulas. Nas próximas a gente vai navegar aqui por todas essas guias, tá? Ver o que cada ferramenta dessa faz, também na guia arquivo, e aí a gente fecha as nossas aulas todas de Word 2010. Muito obrigado e até a próxima aula.